Boa noite a todos. Inicialmente, eu cumprimento a mesa, nas pessoas dos nossos anfitriões, o presidente do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, conselheiro Joaquim, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conselheiro Saulo. Também gostaria de cumprimentar o presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes, e o vice-presidente da Tricom, conselheiro Edilson de Souza, presente aqui. E, como eu estou apresentando a Operação Educação, que tem já ali o símbolozinho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não posso deixar de cumprimentar a conselheira Cristiana. Bem, antes de começar a apresentação, eu vou me apresentar. Eu me chamo Paula, eu sou auditora do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Atualmente, eu coordeno o Núcleo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas em Educação. Mas eu não estou aqui como Paula, eu não estou aqui como auditora do Tribunal de Contas do Espírito Santo, eu estou aqui como técnica, representando os 785 técnicos que fizeram com que a Operação Educação fosse possível com a amplitude que nós tivemos no Brasil. Obviamente, contamos com o apoio dos membros dos Tribunais de Contas também. A apresentação eu vou passar bem brevemente, mas passando um pouco sobre como foi a elaboração, a metodologia, todo o processo de execução, os resultados e considerações ou os resultados para o sistema. Inicialmente, explicar um pouquinho o que é a fiscalização ordenada. Ela é uma fiscalização concomitante e ela é coordenada in loco. O nosso foco aqui foi pensando num padrão de qualidade para a infraestrutura, ou seja, uma fiscalização com a execução da política pública educacional no que se refere às condições de oferta de infraestrutura. Pronto. Aqui um breve histórico, só para conceituar no tempo. Tudo começou lá no 4º Cined, em Florianópolis, quando teve a reunião do Comitê Técnico de Educação, em que seria eleito uma das fiscalizações de um dos eixos para ser proposta aos tribunais de contas para serem realizadas agora em 2023. Na oportunidade, a Tricom foi convidada, o Léo Richter estava presente, ele já sabia dessa proposta de trabalho junto com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas ele ficou quietinho, o conselheiro Rodrigo Coelho também não quis falar, ele respeitou a nossa eleição de qual eixo seria eleito, e acabou que o eixo 1 foi eleito sobre a infraestrutura e deu início, então, aos trabalhos em conjuntos do Comitê Técnico de Educação do IRB e da Tricom. Iniciamos os trabalhos ali em setembro, em outubro foi publicada a portaria, com revisão, formação de questionário, divulgação do planejamento lá no Congresso da Tricom, no Rio de Janeiro, para começar a adesão dos tribunais de contas. Em fevereiro, tivemos o piloto realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para, em abril, realizarmos a capacitação e, nos dias 24, 25 e 26 de abril, realizarmos a operação. A organização do trabalho ela foi realizada, em grande parte, pelo eixo 1 do Comitê Técnico de Educação do IRB, com um apoio enorme, se não um apoio, eles passaram a compor praticamente o grupo conosco, para planejamento, a formação do questionário, a elaboração do sistema e preparo, matriz de seleção, sensibilização e capacitação. Aqui está o nome de alguns colegas que, dentro desses mais de 700 auditores, 785 auditores que participaram do trabalho, eu não vou ler, dado a avançada hora, mas eu acho importante deixar registrado que essas pessoas tiveram um trabalho fundamental no resultado que tivemos. E, da mesma forma, em relação aos membros, que seja por meio da confiança em nós, pela cessão de servidores e várias outras formas de apoio, fizeram com que a operação fosse possível. A seleção das unidades escolares, ela foi deixada a cargo de cada tribunal, dentro da possibilidade quantitativo de auditores que teria disponíveis para fazer o trabalho,
o tempo que eles poderiam realizar esse trabalho, mas era importante para nós que que essa seleção tivesse algum parâmetro. E, por isso, foi elaborado um trabalho com base no Suricato, uma planilha, pegando as escolas em níveis de 1 a 5, conforme a precariedade da infraestrutura. Vale ressaltar que essa amostra ela não tem qualquer viés estatístico, porque a seleção não foi feita com base em critérios objetivos, ela foi feita com base na capacidade operacional de cada Tribunal de Contas. Mas o importante, como eu falei, era que houvesse algum critério para que o Tribunal de Contas escolhesse as suas unidades a serem visitadas. Passou demais. Isso. O questionário ele foi respondido com base na observação direta do técnico in loco. Existia, inclusive, a opção de enviar fotos. E ele foi composto por 11 grupos de questões. Vou ficar aqui, que é mais fácil de passar. Bem, desses 11 grupos, o resultado... obrigada. Pronto. Os resultados foram entregues pelo grupo, ou seja, os documentos. Teve o relatório da metodologia, o trabalho feito pelo Suricato. Teve também as planilhas que nós encaminhamos com o nível de escolas, elaborados com base no censo escolar. E os relatórios gerados pelo sistema do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em relação ao resultado, nós tivemos 1.082 escolas fiscalizadas, em 276 estaduais e 806 municipais, durante 3 dias. E 3 dias foi fundamental, porque 3 dias permitiu que vários tribunais pudessem participar. Isso foi uma preocupação que a gente teve durante todo o processo de planejamento, fazer uma metodologia que o maior número possível de tribunais pudessem se adaptar para realizar o trabalho. Essa é a carinha do sistema, que o questionário podia ser respondido online, com base em cada uma das questões, ou por meio de um aplicativo de celular ou de tablet. E tudo isso era acompanhado quase que em tempo real, por meio de um dashboard que ficava na sala de situação, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e cada tribunal poderia elaborar a sua sala de situação. Agora, para os resultados em si, em relação à acessibilidade, encontramos uma fraqueza nesse ponto. Poucas escolas, não são a totalidade das escolas que têm a questão da acessibilidade. E quando a gente fala isso, a gente quer dizer que... escolas em que a criança não conseguia acessar a escola porque ela não tinha uma rampa de acesso em sua entrada. Mesma coisa aqui. Ou quando tinha rampa de acesso, a rampa de acesso estava completamente inadequada. Inadequação aparente na entrada da escola, como buraco nos muros. Em vez de muro, uma cerca de arame farpado, ou completamente alagada à frente da escola. Inadequação aparente na sala de aula. Ventiladores caindo, quadros completamente já borrados, infiltração, mofo, problemas de pintura, vidros quebrados nas janelas. Condições de limpeza e higiene. Entulho no pátio da escola. Infestação de cupim dentro da sala de aula. Esgoto no meio do pátio da escola. Fornecimento regular de água. Felizmente, a maioria das escolas tem o fornecimento de água. Ainda é um absurdo que não seja todas as escolas que têm esse fornecimento. Mas o problema também, às vezes, como estava sendo o fornecimento. Como aqui. Isso aí é a foto do pátio da escola. As crianças transitam por esse ambiente. Banheiros internos.
Novamente, felizmente, é pouquíssimo número de escolas que não possuem sanitários internos, mas ainda é uma situação preocupante. E os sanitários que nós encontramos, sem assento, sem papel, ou mesmo eles foram transformados em depósito. Biblioteca. Nós temos 14 milhões de analfabetos no Brasil, segundo o último censo. Isso dá mais ou menos 6,6% da população com mais de 15 anos. Nós somos o 59º país em ranking de leitura dos 76 países. 44% da população brasileira não tem o hábito de leitura. Aqui cabe uma ressalva que, quando a gente fala em biblioteca, é o espaço destinado à leitura com um profissional, que esteja lá para apoiar o fim pedagógico do espaço e, assim, servir para o seu princípio de aprendizagem. Laboratório de informática, mesma coisa. A conselheira Doris falou hoje na reunião do Comitê Técnico de Educação que colocar o smartphone na mão do aluno não é inclusão digital. Nós estamos aí na era da inclusão digital e a maioria das escolas não tem laboratório de informática. Auto de vistoria de corpo de bombeiros. Um prédio ele precisa desse auto, que ele vai garantir a segurança no combate ao incêndio e em situações de pânico. E, mesmo assim, além da ausência do auto, a gente encontrava extintores de incêndio vencidos desde 2014, isso quando não havia extintor. Esses resultados foram apresentados e eles trouxeram alguns pontos para o sistema, né? Inicialmente, em relação aos encaminhamentos daquilo, ficaram a critério de cada Tribunal de Contas. Então, cada Tribunal de Contas, diante do que foi levantado, ele vai decidir a forma de atuar. Alguns tribunais de contas estão atuando por meio de tag, outros por ações específicas, e assim por diante. Mas, para o sistema, isso é interessante a gente levantar, que ele trouxe um trabalho inédito, em que todos os tribunais de contas participaram. Os 32 tribunais de contas estaduais e municipais participaram, e o Tribunal de Contas da União participou como observador. Nós tivemos uma visibilidade nunca antes vista. Eu até brinco um pouco que, lá no Tribunal de Contas do Espírito Santo, a gente, na primeira notícia que teve, falaram que auditores fiscais estavam visitando escolas. Na segunda notícia que teve, já falou Tribunal de Contas, com todas as funções constitucionais do Tribunal de Contas. E, na terceira vez, já estavam falando da Declaração de Moscou. A gente, como Tribunal de Contas, como sistema de controle externo, a Operação Educação ela deu uma visibilidade de quem é o Tribunal de Contas, o que ele faz, e isso foi fundamental. E, por fim, tem toda a contribuição metodológica de ferramentas tecnológicas que foram utilizadas, que espera-se poder ser usadas tanto pelos tribunais de contas que participaram, quanto em outras oportunidades, quem sabe, nacionais como essa. E é isso. Eu agradeço a todos pela atenção. Desculpa se eu corri um pouco.